Olá pessoal, quem fala é Johnny Cash e nesse vídeo vamos falar um pouco do que podemos esperar para o Brasil nesse ano de 2023. Para a economia do nosso país, com essa gestão que já está em vigor, principalmente na economia, temos que falar desse rombo fiscal que o Brasil vai ter que enfrentar esse ano. Para entendermos melhor, preciso que você entenda o que é superávit e o que é déficit. E isso é muito fácil de compreender. O governo tem várias formas de ganhar dinheiro, ou seja, de arrecadar dinheiro, e uma delas é a cobrança de impostos, o que faz com que o dinheiro entre nos cofres públicos. E o governo também tem várias formas de gastar esse dinheiro, e uma delas é com funcionalismo público. E você entendeu o conceito, né? Entra aqui, sai aqui. E isso é para todos os governos do mundo. E o superávit é quando você tem isso de receita e isso de gastos. E o contrário, quando você tem isso de receita e isso de gastos, você tem um déficit. Bom, o próximo ponto é qual que é o histórico do Brasil nos últimos anos. Vou colocar na tela para vocês do ano de 1998 até o ano de 2019. O resultado primário é do governo federal. E tudo que você está vendo em azul são os anos em que o governo teve resultado positivo, ou seja, teve um superávit primário. E em vermelho são os anos em que o governo gastou muito mais e teve um déficit primário. E no ano de 2020, por causa da Covid-19, o governo teve um grande déficit primário, de mais de 700 bilhões de reais. Claro que isso não foi só aqui no Brasil. Foi no mundo todo, pois os governos gastaram o que tinham e o que não tinham para enfrentar todos aqueles problemas. Mas em 2021 o cenário mudou um pouco. O Brasil conseguiu quase 65 bilhões de superávit primário. Então gastou muito em 2020 por fatos que eram fora da sua competência. E em 2021 o resultado foi positivo. Para 2022 ainda não saiu, pelo menos eu não achei o resultado completo, mas ainda assim o resultado esperado é um superávit primário na casa de 34 bilhões de reais. Então a casa até o momento está ajeitadinha. E onde eu quero chegar com isso? Quando o risco do descontrole das contas públicas de um país se eleva, os investidores que emprestam dinheiro para aquele país começam a querer maiores prêmios, ou seja, maiores rentabilidades para emprestar aquela mesma quantia de dinheiro. E todos os países do mundo pegam dinheiro emprestado, emitindo títulos, então ele te dá o título, em troca ele pega o seu dinheiro. E é claro que ele sempre vai pagando juros sobre esse dinheiro que pegou emprestado. Quando as contas do país estão ajeitadinhas, estão bonitinhas, o investidor aceita receber isso aqui de juros. Quando ele começa a perceber que as contas públicas do país começam a sair dos trilhos, ele já começa a querer mais para emprestar a mesma quantia de dinheiro. E exatamente por esse motivo, pela solidez de um país, pela robustez econômica de um país, que os investidores recebem isso aqui de juros quando emprestam para os Estados Unidos, recebem isso aqui de juros quando emprestam para o Brasil e recebem isso aqui de juros quando emprestam para a Argentina ou Venezuela. E o que acharam do Brasil para tentar conter ou pelo menos desacelerar o gasto desenfreado do governo? É o famoso teto de gastos. Nada mais que um mecanismo para você limitar o crescimento das despesas públicas à inflação registrada no ano anterior. Não entendeu? Vem comigo. Por exemplo, o governo brasileiro gastou ano passado R$1.000 e a inflação foi de 5%. Isso significa que para você ficar no teto de gastos deste ano, você só vai poder gastar R$1.050. Mas aqui tem o nosso pulo do gato, que eu não sei se você sabe, mas aqui no Brasil nem tudo é exatamente como deveria ser. Porque o Brasil sempre tem um negocinho aqui, um negocinho ali, uma letra miúda aqui, que para fazer esse cálculo são excluídas algumas despesas. Isso mesmo, são excluídas despesas. Como por exemplo, gastos com a eleição. Segundo, dinheiro aplicado em empresas estatais. Terceiro, repasses para a educação. Quarto, transferências para estados e municípios. E quinto, os juros da dívida pública. Bom, o que entra no cálculo do teto de gastos? Salários de funcionários públicos, pensões, despesas previdenciárias, também investimentos discricionários. São basicamente todos aqueles investimentos que você pode decidir para onde eles vão. E tá pegando para 2023, quer dizer, já pegou. A gente viu um governo de transição que declarou que as despesas para o próximo ano ficariam acima do teto de gasto, que ficaria em torno de 140 bilhões a 200 bilhões, isso acima. E ainda assim foi aprovado 145 bilhões acima do teto de gastos. Ponto positivo disso, se é que tem ponto positivo, é que só é para esse ano, ou seja, 2024 não tem mais esse extra ainda. Bom, qual que é a maior... qual que é a maior preocupação para 2023 aqui no Brasil? Primeiro, nós somos uma economia globalizada. Então, o que acontece nos Estados Unidos e na Europa nos afeta aqui. Só que ainda deixando de lado todos esses problemas dos outros países, a gente ainda tem os nossos problemas. Digo-se passagem, o que mais nos preocupa são os gastos públicos, como eu já mencionei anteriormente. Pois antes de começar o ano, antes de trocar de governo, já se estimava que o governo nesse ano tem um déficit primário de mais de 100 bilhões. Em alguns lugares se fala de 200, outros de 400
500 bilhões, mesmo assim com o teto de gastos. Como eu disse, o teto de gastos aqui no Brasil é maleável, tudo aqui pode ser contornado. Qual que é a minha conclusão sobre isso? Que o déficit a gente já vai ter, só nós sabemos o tamanho do buraco que vai ficar. E também como que o governo vai tapar esse buraco, porque a conta não vai fechar. E a primeira coisa que o governo pode fazer, eu acho que vai fazer para aumentar as receitas, é aumentando os impostos. Só que um país onde a carga tributária é elevadíssima, eu não sei se vão conseguir. E outra maneira óbvia é contrair mais dívida, emitindo títulos. E detalhe, se você perceber, o mundo inteiro está elevando a taxa de juros para conter a inflação, que é um aumento generalizado dos preços. E com todo esse contexto, já contando com um déficit enorme, eu não vejo a taxa de juros aqui no Brasil, a Selic, caindo. E com isso fica mais duro para micro, médias e grandes empresas, e não só para empresas, para você também, que quer tomar crédito para comprar uma casa, para comprar um carro, enfim, para consumir fica mais difícil. E no cenário dos investimentos, o que eu espero esse ano é uma grande volatilidade. E você já percebeu que nesses dias de janeiro, até no ano passado, como o mercado reagiu e como o dólar subiu. Mas aí tem dias que você pensa que vai melhorar, que tá tudo normalizado, no outro dia fica tudo doido novamente. Então você já percebeu a montanha russa que te espera esse ano. Bom, e esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, me segue lá no Instagram, onde eu posto os vídeos todo dia, stories, tudo sobre investimento e economia, link na descrição do vídeo. Novamente, se você gostou, deixa o seu like, isso me ajuda demais. Eu fico por aqui, fui!